coração. Venha falar, Senhor, as tuas palavras conosco. Traz revelação, traz direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje a voz não está muito boa, mas ainda funciona e ela pode adorar o Senhor, ela pode exaltar o nome do Senhor e ela pode ministrar o Senhor. Amém? Eu gostaria de falar nessa noite sobre a adoração que nos transforma. 2 Coríntios diz: mas todos nós, Coríntios 3, 2 Coríntios 3, 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre adoração, não apenas como louvor, como música, mas como um princípio espiritual e um princípio transformador. Muitas pessoas pensam que Deus exige adoração porque Ele precisa dela, mas a Bíblia deixa clara, ela mostra exatamente o contrário. Quem é moldado, curado e transformado pela adoração somos nós. E a pergunta que conduz essa mensagem é: por que Deus insiste tanto na adoração? Não é por carência, não é por complexo de inferioridade ou de rejeição. É porque Deus sabe que aquilo que contemplamos e adoramos define quem nos tornamos. Aquilo que adoramos define quem nos tornamos. E um princípio básico da adoração, texto de Salmo 115, versículo 4 e 8 diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, som nenhum lhe sai da boca. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Então, o foco do texto não são os ídolos, mas o resultado da adoração errada. O versículo 8 revela um princípio espiritual, que o adorador se torna semelhante ao que ele adora. E é por isso que Deus diz em Êxodo 20, versículo 3: não terás outro Deus além de ti, não terás outro Deus diante de mim. Não porque ele precise, mas porque ele sabe que a adoração vai moldar a nossa identidade. A adoração molda o nosso caráter e ela molda também o nosso destino, porque nós somos como espelho diante da glória de Deus. O texto de Coríntios diz, que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Paulo ele afirma que a transformação acontece pela contemplação. O texto nos ensina 3 verdades. Nós refletimos aquilo que contemplamos. A transformação ela acontece de uma forma progressiva, de glória em glória. E o agente da transformação aqui é o Espírito Santo. Nós somos espelhos. Refletimos aquilo que nós contemplamos. A
queda fez com que houvesse a perda da glória. E a restituição vem em Cristo. Porque Romanos 3:23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a consequência, ela vem. E viveu Adão, lá em Gênesis 5:3. E viveu Adão 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E chamou o seu nome de Sete. Adão já não gera mais a imagem de Deus que o formou, mas ele gera um filho à sua própria imagem. A sua própria imagem. Mas em Cristo Jesus nós temos essa restituição. Porque em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo não apenas fomos perdoados, mas nós fomos reposicionados diante de Deus. Não é mais o pecado que nos define, é a obra de Cristo Jesus na cruz que nos define. Ela nos reposiciona diante do Senhor. E a restituição, ela é espiritual. Nós voltamos ao processo de sermos conformados à imagem do Filho de Deus, Jesus. E nós notamos também que o texto define que aquilo que você contempla define quem você se torna. Quem você se torna? Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Davi, em meio à sua dor, ele começa a contemplar o sofrimento. E ele diz lá em Salmo 42:3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Então a Bíblia, ela não condena a dor, mas ela alerta sobre fixar os olhos nela. Davi, ele começou a contemplar o quê? As suas lágrimas. Ele contemplou as suas lágrimas. Ele diz que as lágrimas dele se tornou o alimento de dia e de noite. De dia e de noite. Então você não se torna aquilo que você enfrenta, mas você se torna aquilo que você contempla continuamente. Aquilo que você contempla continuamente. Nós temos Moisés, um exemplo, né, de princípio. Lá no texto de Atos 22, diz que e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Por 40 anos Moisés contemplou a glória de Faraó. E lá em Êxodo 2:19 diz o seguinte: um homem, as filhas de Jetro, né? Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Ele era hebreu, mas ele foi ali reconhecido. Ele parecia como um egípcio. Provavelmente ele se vestia como um egípcio. Aí depois de 40 anos no deserto, contemplando as ovelhas, em Êxodo 4, quando o Senhor chama Moisés, Êxodo 4:10, ele diz: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, porque sou pesado de língua. E pesado de língua, eu não sei falar. Somente subiu ao monte. Foi quando ele contemplou a glória de Deus que Moisés passa a refletir a glória de Deus. A palavra diz que ele desce com o rosto brilhando. Mas até então ele não sabia nem falar, porque ele ficou 40 anos cuidando de ovelhas. E ovelhas não falam. Ovelhas emitem um som. Bé. Então Moisés, ele chega perto do Senhor: eu não sei falar, eu só sei falar bé. Por quê? Contemplando as ovelhas.
Então a adoração, ela não é apenas porque Deus necessita, porque Deus precisa. A adoração, ela nos aproxima do ser adorado e faz com que nós vamos sendo transformados à imagem desse Deus, à imagem de Cristo Jesus. E é justamente isso que o Senhor quer para nós. Ele quer nos transformar de glória em glória, de glória em glória, à imagem do seu Filho Jesus. Então adorar, irmãos, é muito mais do que cantar uma canção. Adorar é muito mais do que só ir ao culto. Adorar é contemplar ao Senhor. E com esse entendimento, quando você adora, Deus não está recebendo nada. Você está recebendo tudo. Você está recebendo a ministração, né, e uma transformação que a adoração produz. Por isso o Senhor, Ele quer ser adorado. Ele nos convida à adoração. Ele nos convida a olhar para o único Deus verdadeiro. A adoração, ela é muito mais do que louvores, do que cantar, do que levantar de mãos. É direção. Direção do olhar e constância do coração na presença do Senhor. Mesmo que tudo não esteja como o Senhor e como você gostaria que estivesse no momento, mas quando você adora ao Senhor, quando você reconhece ao Senhor no meio de tudo, sabendo que Ele é digno, que Ele está no controle de tudo, sabendo disso, nós adoramos ao Senhor, mesmo não vendo nada, mesmo com os problemas a cada dia piorando mais e mais. Abacuque 3, 17, 19 diz: apesar de todo o sofrimento do povo, Abacuque chega e fala: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Salmo 100, versículo 4, o salmista diz: entrai pelas portas dele com ações de graça, louvando e exaltando o nome do Senhor. Salmo 145, versículo 2: todos os dias eu te bendirei. Salmista: todos os dias eu te bendirei. Está tudo dando errado, eu te bendirei. Deus não está aquém do que está acontecendo conosco. Deus está vendo todas as coisas e o Senhor, Ele é justo. Ele vê lá na frente toda a nossa história. 1 Pedro 2, 9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por exclusividade para o Senhor. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, mas muitas vezes começamos a ficar desvirtuados, porque contemplamos outras coisas, contemplamos os problemas, aí nós ficamos com cara de problema. Davi contemplava as lágrimas, Ulisses dia e noite estava com a cama encharcada de lágrimas. Então nós precisamos aprender a contemplar o Senhor no meio de que tudo está dando errado. Hoje nós precisamos, nesse exato momento, nós precisamos contemplar ao Senhor, tirar do nosso coração toda dúvida, tirar do nosso coração toda mágoa, toda raiva, toda decepção. Porque se nós ficarmos na decepção e na mágoa, nós nos tornamos isso que contemplamos. Mas no meio disso tudo nós precisamos aprender a contemplar o Senhor. Aleluia! Deus continua, Ele continua no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Então, independente de qualquer coisa, nós vamos adorar, exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia! O nome do nosso Deus. Você não está vendo nada, está magoado, está triste, está frustrado. Eu sei que é muito difícil sair desse sentimento, porque nós ficamos com um sentimento muitas vezes de injustiça, de falta de consideração, de pessoas que a gente sempre teve no coração, pessoas que sempre nós buscamos sim abençoar, buscamos ajudar, mas nem todas as pessoas são gratas. Mas nós não podemos viver
na expectativa de que o homem compreenda, de que o homem considere, de que o homem seja grato. Nós precisamos sim continuar sendo como nós somos em Deus, continuar assim sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. O que o Senhor faria diante da frustração? O que o Senhor faria diante daqueles que o traíram? O que o Senhor faria diante daqueles que o rejeitaram? O que o Senhor faria? Jesus, ele sabia exatamente quem era Deus e quem ele era no Senhor. Então, as coisas que nos acontecem hoje não podem nos definir. Vai nos definir se nós ficarmos olhando para a raiva, para a mágoa, para a tristeza. Hoje eu tive motivos de sobra para ficar triste, para ficar frustrada, para não querer estar aqui nessa noite, para ter raiva. Mas eu escolhi adorar o Senhor. Eu escolhi buscar o Senhor. Eu escolhi oferecer o meu sacrifício de louvor nessa noite, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele não muda nunca, irmãos. E nós somos moldados por quem nós contemplamos. Se nós estamos contemplando o Senhor, nós vamos estar refletindo a glória do Senhor no espelho. Mas se contemplarmos a frustração, a raiva, nós vamos ter um coração amargurado. Nós vamos ter um coração pesado. E nós não queremos isso. Nós queremos ter um coração leve. Nós queremos ser compassivo como Jesus era, sábio como Jesus. Jesus falava na hora certa. Às vezes ele descia um pau também. Ele falava umas palavras duras, mas na hora certa, com a pessoa certa. Mas que o que precisamos nessa noite ter no nosso coração é que nós vamos decidir contemplar o Senhor e não as outras coisas que nos faz mal, porque nós queremos contribuir com o que Deus quer. Ele quer nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Por quê? Porque assim como Cristo Jesus é Filho de Deus, nós nos tornamos também filhos de Deus. E os filhos, eles acabam se parecendo com o seu Pai. Amém? Em nome de Jesus. Eu não sei que tipo de situação está acontecendo com você que está nos vendo pela internet, as pessoas que estão aqui. Eu sei que cada um tem a sua história, mas que essa palavra possa te despertar por algo muito maior, mais poderoso e no nível espiritual muito profundo, que é a adoração. Você precisa adorar. Eu preciso adorar, porque a obra do Senhor de transformação vai acontecendo na nossa vida quando nós contemplamos a Deus e não contemplamos os nossos inimigos, aqueles que estão contra nós, e não contemplamos os problemas que surgem. Nesse momento nós olhamos, reconhecemos que está doendo, reconhecemos que estamos tristes, reconhecemos que a situação está difícil, mas nós não vamos ficar contemplando a nossa dor e contemplando a situação. Nós vamos contemplar e adorar ao Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar com essa palavra, que possa gerar em nós frutos, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos adorar o Senhor, porque Tu és digno de tudo, Pai, como nós cantamos. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, e Tu é a glória. Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos atrai através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós louvamos o Teu santo nome e nós queremos sim, Deus, sermos transformados dia a dia a Tua imagem, a Tua semelhança. Às vezes a dúvida, às vezes a dor, às vezes os problemas, ó Deus, a falta de consideração, a rejeição, ó Deus, a indiferença, muitas vezes vem tomar conta do nosso coração.
Mas nós queremos declarar nessa noite que o nosso coração, Pai, é um trono de louvor ao Senhor. É o lugar que habita o Senhor. Tu és o centro das nossas vidas. E nós decretamos que nada disso tem poder sobre nós, mas que vamos erigir em todos os momentos um trono de louvor ao Senhor. Somos habitação de Ti, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a permanecermos fiéis ao Senhor até o fim, em nome de Jesus. Assim eu oro e eu agradeço ao Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.